Boa tarde a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião do BXGDE, que é o nosso grupo de discussões empresariais. Ele foi criado há 8 anos atrás e desde o início patrocinado aí pela Meet Platform, pelo José Adriano, que sempre está aqui presente com a gente. O nosso grupo ele reúne alguns colaboradores de empresas de grande porte, também especialistas para essa troca de experiências aqui, né? Ficar cada vez mais rica, também para debates de assuntos relevantes das áreas contábil, fiscal, tributária, jurídica, trabalhista. E também fazemos análise preventiva dos impactos às áreas e aos negócios, incluindo as novidades tributárias e projetos pilotos aí do fisco, como SPEDs, nota fiscal eletrônica de serviço, nota fiscal eletrônica, Oi Social, FDRINF, dentre outros aí. Blutex, alguns apoiadores a FIENG, o Centro 4.0, Meet Platform, RSM e a Goulart e Colepico Advogados. E alguns clientes CBMM, Kim Kinross, Loaist, Minas Ligas, Magnesita, UAU Inglesa e Uzi Minas. Muito obrigada a participação de todos hoje. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Bom, a pauta de hoje... Como a Poliana mencionou, hoje nós vamos tratar sobre os projetos de lei. Já foram apresentados 17 projetos. O primeiro que eu trouxe aqui é o PLP 29 de 2024, e ele traz os contornos gerais do imposto seletivo, que é aquele imposto que vai incidir sobre os bens e serviços prejudiciais à saúde. E eu mencionei ele como contornos gerais, e isso acaba que vai ser na maior parte dos projetos que já foram apresentados até ontem, porque eles não trazem na minúcia ainda as especificidades. O que eu pude perceber são projetos muito curtos, com 9, 15 artigos, para regulamentar matérias que são muito complexas e, por óbvio, eles não conseguiram ainda atingir essa finalidade. E o que traz nesse projeto de lei 29? Ele traz que o imposto seletivo ele não vai incidir sobre as exportações de bens e serviços, operações com energia elétrica e telecomunicações, operações com produtos e serviços vinculados à transição de energia elétrica, energética e a redução de emissão de carbono, e também as operações ou prestações que envolvam bens e serviços com a redução das alíquotas do IBS e da CBS. Mais para frente, eu até trouxe quais são essas operações para a gente relembrar da nossa última reunião, porque isso também vai ter um outro impacto no projeto de lei 50, que ele já é um pouco mais específico. E o projeto ainda sobre o imposto seletivo, ele trata, que não haverá incidência, desde que sejam insumos que integrem a cadeia produtiva de bens e serviços que sejam imunes ao imposto. Então, se um bem, que teoricamente deveria ter a incidência na cadeia, ele não haverá do imposto seletivo se estiver naquelas regras de exceções lá do IBS e do CBS. Ele traz algumas regras, não integrará a própria base de cálculo, incide somente em um momento da cadeia, do produtivo ou do serviço, Então, a gente estava conversando aqui sobre a mineração, aí fala, ou vai ser na extração, na produção, na importação ou na comercialização, não vai ter uma incidência em toda a cadeia. A lei, complementar específica, ela vai ter que dispor qual é este momento único que haverá a incidência do imposto seletivo. E é interessante que sobre esse fato, de quando houver uma incidência indevida do imposto seletivo, e por esse projeto de lei, ele já assegura a compensação com qualquer tributo administrado pela Receita Federal. Então, no caso, já implementado um novo sistema, ele vai poder ser compensado com a CBS, se ainda estiver no momento de transição, o PIS e a COFINS, e também o IRPJ, o CSL, que a gente ainda não teve alteração. Então, garante essa compensação irrestrita com qualquer tributo administrado pela Receita. Só que isso deve ser feito mediante um requerimento feito pelo contribuinte no prazo de 30 dias. Se não fizer o requerimento nesse prazo de 30 dias,
vai permitir que esse crédito, né, seja cedido a um terceiro, que aí vai poder também compensar com qualquer tributo administrado pela Receita. Então, vai ter 30 dias para fazer o requerimento. E lembrando que isso é um projeto de lei, né? Ele vai ser votado, pode existir alterações, mas isso dá um contorno bem geral para a gente do que o Congresso espera para esse imposto seletivo. Esse projeto de lei é o número 33 e ele é uma criação de instrumentos de ajuste dos contratos administrativos firmados com a administração pública anteriormente à instituição do IVA, porque ele está já prevendo que haverá ali um desequilíbrio econômico-financeiro nesses contratos, porque antes existia uma tributação, que a partir da reforma será uma nova tributação. Com isso, esse projeto de lei prevê que ambas as partes, ou seja, então, tanto o poder público quanto o contratado, né, poderá instaurar um procedimento administrativo para que tenha esse reequilíbrio nos processos administrativos e para reequilibrar mesmo o equilíbrio, né, econômico-financeiro. Então, até 30 de junho pode ser instaurado a partir de 2026. A partir dessa data, a administração pública deverá instaurar de ofício esses processos para reequilibrar o contrato, e a tramitação também será prioritária. Ele traz aqui uma série de regras para que essa recomposição ocorra. E se não ocorrer até 31 de dezembro, a administração ela deverá adotar as medidas que mitiguem os efeitos financeiros do desequilíbrio em razão da vigência dos novos tributos, e essas medidas elas poderão ser revistas anualmente até que sobrevenha uma recomposição definitiva. O que é isso? É a preocupação mesmo de que os contratos vigentes com a administração pública eles se tornem contratos que não sejam interessantes, tanto para uma parte quanto para a outra, porque talvez onere muito para a administração pública quando ela contrata, o prestador, por exemplo, né, se for o caso de uma prestação de serviço, vai estar incidindo outros tributos antes que não incidiam, que vai também onerar esse contrato, e realmente é um projeto voltado, assim, que você vê muito forte a preocupação desse equilíbrio econômico-financeiro. Pelo menos teve um projeto que listou quais são esses produtos que vão compor a cesta básica nacional e que estarão isentos da IBS e CBS. Eu trouxe aqui mais a título de conhecimento mesmo, apesar de ser algo que impacte no dia a dia das empresas, mas só para que vocês tenham ciência de que há esse projeto, que é o de número 35, que já trouxe a previsão desses produtos. E quais são eles? São as proteínas animais, o milho, leites e laticínios, independente da forma como são apresentados. Então, se é leite em pó, pasteurizado, independente da forma, eles serão isentos. Pães, biscoitos, bolos e misturas próprias, a margarina, massas alimentícias, ovos de aves e mel natural, molhos e condimentos, produtos hortícolas, frutas e hortaliças, açúcar e sal, óleos e gorduras, café, chá, mate, especiarias e infusões, arroz, feijão e pulses, trigo, sucos naturais sem adição de açúcares e conservantes. Esse é até curioso, né? Porque se o açúcar ele é isento, por que o suco com açúcar não poderia ser isento também? Mas pode ser para fomentar aí a saúde. Incluíram também as farinhas de trigo, rosca, mandioca, farinhas de milho, demais farinhas derivadas de cereais, féculas, raízes e tubérculos. Água mineral envasada, seja ela com ou sem gás, castanhas e nozes. Restringiram as oleaginosas apenas a castanhas e nozes. Então, esse é mais a título de conhecimento. O projeto de lei 43 de 2024, ele já trata do regime especial para combustíveis e lubrificantes. Ele também é um projeto de lei bem curtinho e ele lista 3 modalidades de combustíveis, bios e lubrificantes que estariam enquadrados no regime.
especial previsto na reforma, né, no texto da reforma. E quais são esses combustíveis e biocombustíveis e lubrificantes que estarão sujeitos aos regimes especiais? A gasolina, o etanol anidro, o etanol hidratado, o diesel, biodiesel, diesel verde. Então, eles listaram. Nesse momento, se esse projeto de lei for aprovado, a gente já tem uma noção maior de quais estariam submetidos ao regime especial. Não fica tão vago quanto o caso do imposto seletivo, que nem trouxe quais são os bens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, apesar de ser um projeto curto, ele trouxe as hipóteses, né, as modalidades que enquadram no regime especial. Ele também prevê a incidência de apenas uma vez, com alíquotas uniformes em todo o território nacional e específicas por unidade de medida de cada produto. E aí, o projeto de lei também traz quem são os contribuintes, que são as refinarias de petróleo e suas bases, produtor de lubrificantes, central de matéria-prima petroquímica, unidade de processamento, e isso também já nos dá um contorno, né, do que seria esse projeto desse regime especial para esse setor, que a reforma prevê que o setor de combustíveis e lubrificantes deve possuir, né, um regime especial, dada a essencialidade do item, e a gente já teve um histórico no Brasil bem recente, inclusive, né, de gasolina chegando a R$ 8. Então, realmente era um setor que precisava estar submetido a um regime especial. Não fala da sistemática, como vai ser, traz os contornos gerais. Então, que é evitar uma tributação excessiva, a alíquota não pode ser fixada superior à média dos produtos e serviços em geral, as operações interestaduais com biocombustíveis, os tributos serão destinados ao estado de origem, que entra muito no princípio do destino que a reforma diz, né, prima. Ela veda a apropriação de créditos em relação a algumas aquisições destinadas à distribuição, comercialização ou revenda. Também traz uma previsão de crédito presumido, e parece assim que posso estar sendo um pouco genérica, mas o projeto de lei, quem tiver a oportunidade de pegar, ele trata exatamente desta forma. Ele não traz uma sistemática para a gente fazer um desenho de como isso seria. Ele traz ideias do que eles esperam para esse regime. Então, o biocombustível, ele tem um benefício que as alíquotas devem ser fixadas, né, do CBS e do IBS, em até 30% das alíquotas fixadas para os combustíveis fósseis, isso para incentivar mesmo uma fonte de combustível mais renovável, mais sustentável, e já traz a proibição, né, na instituição do Fundo de Combate à Pobreza para esses itens. Porque na energia elétrica, por exemplo, é permitido a criação desse fundo. Então, para não compensar eventual perda arrecadatória, já vieram com essa vedação. Olha, você não pode criar o Fundo de Combate à Pobreza, que é diferente do que ocorre em outros setores, né, dos fundos especiais de sustentabilidade e diversificação, que é o FUDSAM, e o do desenvolvimento da Amazônia Ocidental e do Amapá, e esses fundos têm o objetivo de compensar eventual perda de receita do Amazonas em razão da instituição do IBS e do CBS, e também por meio de execução de programas de financiamento aos setores produtivos. E com esse projeto também, ele tem o objetivo de diversificar as atividades econômicas e a integração pelas áreas de livre comércio, que fica no Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia. Então, ele prevê esse projeto que tem que ter um aporte mínimo anual de 25 bilhões, a correção anual, baseada na variação da receita decorrente líquida da União ou no crescimento do PIB nos últimos 5 anos. Ou seja, no start que começar é 25 bilhões.
mas isso vai ser anualmente revisto com base aí na receita líquida da União ou no crescimento do PIB. O projeto 48, ele define a tributação diferenciada dos bens e serviços com as alíquotas reduzidas. E é nessa parte aqui que eu trouxe logo na sequência, para a gente rememorar a nossa última reunião, quais são, né, esses setores, bens e serviços que foram beneficiados por uma alíquota diferenciada, porque a reforma veio no sentido de que para todos os bens e serviços deve existir uma única alíquota, mas fez a diferenciação para alguns setores que precisam de uma alíquota diferenciada, seja pela essencialidade, relevância na economia. Ele define também que o imposto seletivo ele não vai incidir sobre qualquer produto ou serviço com a alíquota reduzida, e isso o projeto lá do imposto seletivo já traz também, então esse reforça que não haverá cobrança do imposto seletivo sobre esses bens e serviços que tenham a alíquota reduzidas, inclusive os produtos da cesta básica nacional. Mas como o imposto seletivo ele ficou tão genérico, a gente não consegue ainda calcular o impacto disso, né? A relevância disso, o benefício disso para quem terá essa alíquota reduzida. E também prevê o direito à compensação se houver a cobrança indevida do imposto seletivo, que poderá compensar com a CBS, e também assegurando a restituição de saldos. E nessa lei, ele já traz os conceitos que definem quais são os bens e serviços dos sujeitos à alíquota. E aqui, que é o que eu mencionei, para a gente rememorar, quais são, né, os itens? São a cesta básica, a gente já tem um projeto de lei dizendo quais são os itens que compõem a cesta básica, os produtos hortícolas, frutas e ovos. Nesse projeto de lei específico, já fala o dispositivo médico. O dispositivo médico, inclusive, ou de acessibilidade para pessoas com deficiência, ele está previsto tanto na redução de 100% quanto na redução de 60%. Então, esse projeto de lei, ele já traz quais são os dispositivos de acessibilidade que estão sujeitos à redução de 100%, para que a gente saiba que sobre esses bens, esses serviços, não vai haver a incidência do imposto seletivo. Se houver a incidência, assegura o direito de compensação com a CBS e também assegura o direito ao saldo credor. E ele traz aqui também alguns pontos para produtores rurais, que eles vão ter os benefícios, eles poderão, né, fazer a opção de serem ou não contribuintes da CBS e do IBS, se a receita anual for inferior a 3,6 milhões, ou seja, isso é mesmo para fomentar o setor do agro, e mesmo que o produtor não seja contribuinte, esse projeto de lei ele já garante o direito do crédito presumido para aquisição dos produtos, para quem não é o optante por ser contribuinte. Então, se você adquirir um produto de um produtor rural, seja ele pessoa física ou jurídica, que não é contribuinte da IBS e CBS, você vai ter um direito do crédito presumido. Então, ele traz algumas regras atreladas a esse crédito presumido para os produtores rurais, que é bem interessante. Traz também o direito de crédito presumido para o serviço de transporte de cargas, quando a pessoa física não for contribuinte também. Também prevê, né, essa possibilidade do crédito presumido. Então, esse projeto ele já traz algumas ideias. Qual que é a minha expectativa? Que esse projeto que está previsto para sair hoje, que é um projeto mais extenso, eu acredito que vai ter um pouco de cada coisa do que a gente tem trazido nesta tarde, porque já dá para ter uma ideia do que está passando no Congresso, que é também para a gente relembrar.
Esse projeto aqui, ele é curtinho, se eu não me engano, ele tem até 9 artigos, ele é um dos menores, e ele só reafirma também aquilo que já estava na reforma sobre a neutralidade do IBS e da CBS, por meio do direito, né, do crédito ser amplo, sem necessidade de comprovação do pagamento do imposto, sem qualquer restrição, salvo aqueles bens de uso e consumo, que são aqueles que são adquiridos, por exemplo, pelos sócios para uso pessoal, para não estar atrelado ali à atividade da empresa, esses bens de uso e consumo, eles não teriam direito ao crédito. Então, aqui traz um contorno sobre esse direito amplo, né, que tanto se fala, e um ponto muito interessante é que ele fala que o crédito acumulado de IBS-CBS, ele deverá, então, aparece como uma obrigação, ele deverá ser devolvido ao contribuinte no prazo máximo de 30 dias. E o atraso implicará na incidência de juros à taxa Selic e já prevê uma multa pro rata dia ali limitada a 20%. Você não passa, não, senhor. Eu acho difícil de passar, mas só disso já está existindo. Se passar, vai ser muito bom. Difícil passar, né? Eu acho muito difícil passar. E até falo, olha, se não houver a devolução no prazo de 30 dias, é facultado ao contribuinte compensar o IBS com débitos estaduais e municipais de qualquer natureza e com débitos federais de qualquer natureza quando se tratar de crédito do CBS, ou seja, traz uma previsão ali para uma compensação, que é o que tem de ocorrer. A instituição do crédito presumido para os contribuintes, né? De bens sujeitos à imunidade, isenção e alíquotas diferenciadas, ou seja, quem adquiriu o produto ou o serviço vai ter direito a um crédito presumido. E aqui traz alguns critérios para a elegibilidade desses créditos. Então, a pessoa vai precisar estar regularmente inscrita no CNPJ, realizar, né, a aquisição de bens e serviços que estejam, de fato, sujeitos a imunidades, isenções ou as alíquotas diferenciadas. A empresa ela vai ter que estar regular, né, perante o fisco federal, estadual e municipal, e menciona assim, né, observar os demais requisitos estabelecidos nesta lei complementar e na legislação tributária. E não traz, não muda muito disso que já está exposto. Então, ela trata também sobre a base de cálculo e o percentual do crédito, e sempre será calculado com base no valor da aquisição, e o percentual será igual às alíquotas do IBS incidentes nas saídas de bens e serviços do contribuinte adquirente. Então, garante ali que você tenha um direito ao crédito, mesmo que seja adquirido aí por unidade, seção ou alíquota diferenciada. E quais são os procedimentos que esse projeto de lei prevê? É a apresentação de documentos que comprovem, né, as operações de aquisições sujeitas ao crédito presumido, não traz aqui a lista de quais seriam esses documentos. O registro das operações contábeis fiscais, conforme é estabelecido na legislação tributária vigente, e o cumprimento de prazos e demais obrigações acessórias estabelecidas pelo Fisco Federal, Estadual e Municipal. Esse aqui, que é o projeto 50 de 2024, ele é um projeto um pouco maior que aquele que eu mencionei, que tem algo em torno de 80 artigos, e ele trata aí da fiscalização e cobrança do IBS e da CBS. Então, esse projeto ele prevê que vai ser o Senado Federal que vai fixar as alíquotas de referência do IBS e da CBS, e pautados aí no princípio da neutralidade, que é aquela parte do aproveitamento do crédito amplo, sem restrição, e que o aumento da arrecadação, achei esse ponto bem interessante, que o aumento da arrecadação da União deve ocorrer por meio da tributação da renda, utilizando deste mecanismo como compensação para a redução da tributação sobre o consumo de bens e serviços sobre a folha de pagamento para manter a atual carga tributária e diminuir o impacto da tributação sobre a cadeia produtiva. Ou seja, aqui já nos diz que quando for objeto, né, a reforma sobre a renda, o objetivo vai ser que o aumento da tributação ocorra pela tributação da renda para não onerar a cadeia produtiva
onde que é a reforma sobre o consumo que é que a gente está tratando hoje. Então, é de se observar esse ponto. Esse projeto também traz sobre a base de cálculo, que será o valor da operação. Já diz que não integra a base de cálculo na importação dos bens e serviços o valor relativo a seguro, frete, outros tributos e despesas. Então, isso aqui afasta, né, algumas discussões que já permearam pelo judiciário um bom tempo, se o frete dá direito ao crédito ou não, já fala que não integra. Então, isso já elimina um pouco de discussão. E menciono, né, justamente pelos princípios da reforma, sobre a possibilidade desse crédito amplo em relação às aquisições para desenvolvimento de atividade econômica e que não está vinculado à comprovação do pagamento do tributo. Então, o que isso significa? Fala que a pessoa vai aproveitar o crédito, independente dela comprovar se pagou ou não. E também temos aqui a vedação e restrição de crédito, e como eu já havia mencionado no projeto anterior, fazendo a reserva quanto aos bens de consumo, que são aqueles entendidos como as aquisições destinadas às pessoas físicas, sejam dos sócios, administradores ou colaboradores, para que sejam exclusivamente utilizados para o seu uso pessoal de forma não relacionada à atividade econômica do contribuinte. Por que isso? O Brasil já passou por uma situação, isso acontece até no exterior, que o pessoal compra carro e coloca no nome da empresa para ter direito ao crédito, mas é um carro, na hora que você vai ver, sujeito apenas, né, para utilização pessoal. Então, é para que não infle essa parte dos créditos. Então, só vai poder tomar crédito, ele será amplo, mas desde que esteja relacionado à atividade da empresa. E o ponto interessante é que o ônus da prova, nesse projeto de lei, foi atribuído à administração tributária, à autoridade tributária. Ou seja, você pode comprar um carro, tomar crédito na empresa e a administração só vai poder te autuar se ela comprovar que aquilo ali não tem relação com a sua atividade. Então, isso também abre uma possibilidade de um contencioso, porque vai ter discussão se é ou não é vinculado. O bom disso tudo é que o ônus vai ser da autoridade tributária. Menciona, né, trata a dispensa do recolhimento do IBS e da CBS nos exercícios financeiros de 2026. Então, não vai ter recolhimento de IBS e CBS até o exercício de 26. E de 2027 a 2028, apenas IBS, né? A dispensa apenas de IBS, desde que o sujeito passivo cumpra as obrigações acessórias. Esse projeto de lei também já veda a redenção de produtos, né, mercadorias, por descumprimento de obrigação acessória, de forma bem genérica, e fala que se tiver ausente a nota fiscal, esse trânsito dessa mercadoria ele poderá ser impedido somente até a apresentação. Então, assim, ficou também genérico essa tratativa, mas já traz uma previsão de que não vai poder impedir, a não ser que seja pela ausência de nota fiscal, então até que ela seja apresentada. Os contribuintes terão direito à compensação se foram beneficiados por incentivos fiscais concedidos sob a condição e prazo certo, e desde que sejam ratificados pela Lei Complementar 160 de 2017. E como que seria essa compensação? Esse projeto de lei já traz prioritariamente que seja feito por créditos financeiros, ou então, né, de forma subsidiária, por outras formas definidas pelo Conselho Administrativo do Fundo de Compensação. Não sei se vocês se recordam, vai existir um fundo de compensação para esses contribuintes que têm direitos a esses incentivos fiscais, que são, né, por condição e prazo certo, porque eles vão ser prejudicados, porque os regimes especiais eles estarão em vigor somente até 2032. Então, eles terão direito à compensação
prioritariamente por créditos financeiros ou por outras medidas que o conselho desse fundo definir. Então, voltando. Volta aí, por favor. Sobre os saldos credores de PIS e COFINS disponíveis até 31 de dezembro de 26, que não tiverem sido objeto de pedido de restituição ou ressarcimento, eles passarão a ser objeto de saldo credor de CBS. Ou seja, se você tiver um saldo credor de PIS e COFINS que não tenha sido pedido de restituição ou ressarcimento até dezembro de 26, eles passarão a ser considerados como saldo credor da CBS. Então, você não perde, né? Você acaba tendo um saldo credor ali com a contribuição. No imposto de renda de 2027, né? Deve ser. E esse projeto de lei também, ele permite a compensação dos saldos de PIS e COFINS com a CBS e, na impossibilidade, eles poderão ser compensados com qualquer tributo federal ou ser ressarcido em 60 dias mediante o requerimento do contribuinte. Aí a gente volta naquele assunto, né? Eu acredito que seja pouco provável uma aprovação num prazo tão curto, porque não é o sistema que a gente encontra hoje na Receita Federal, mas pelo menos há essa previsão de que vai poder compensar com qualquer tributo federal. Então, já fica uma possibilidade maior desse aproveitamento de crédito sem essa restrição. Só pode ser para a CBS. E aí dá uma margem de um aproveitamento melhor. O projeto de lei também ele autoriza o aproveitamento da totalidade dos créditos de PIS e COFINS decorrentes dos encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, autorizando a compensação ou o ressarcimento, assegurando que o valor pago na saída do bem do ativo seja idêntico ao aproveitamento do crédito residual. Então, isso também é um ponto bem interessante desse projeto. Esse ponto aqui é sobre a compensação do direito creditório federal reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, que ele poderá, né, ser ressarcido ou ser compensado com tributos federais, incluída a CBS. Então, ali faltou a data, se não me engano, é até dezembro de 26. Se tiver uma decisão transitada em julgado, reconhecendo que você tem um direito ao crédito, por exemplo, de PIS e COFINS, você vai poder realizar a compensação com outros tributos federais, incluindo a CBS. Então, isso garante, né, a eficácia dessas decisões judiciais que forem proferidas durante esse momento aí de transição do sistema tributário. Ele menciona novamente que os créditos do IBS e CBS poderão ser compensados em até 60 dias da sua apropriação, ou, na impossibilidade, prevê o ressarcimento em dinheiro em até 90 dias. Isso, se passar, seria excelente, né? Então, a gente precisa acompanhar bem de perto o que vai ser aprovado neste ponto, mas já há essa previsão. Após a homologação pelo respectivo ente, né, seja o Estado, o município, a União, será autorizada a transferência do saldo credor de ICMS para terceiros, que poderá ser compensado com o IBS, observado o limite de 30% da sua apuração mensal consolidada. Ou seja, você vai poder transferir para um terceiro o seu saldo credor de ICMS e vai poder compensar no limite de 30% da apuração mensal. E o que é relevante neste ponto também é que o projeto de lei diz que o fisco ele tem 90 dias para dar resposta a esse pedido. Se ele não fizer nesse prazo, vai considerar que esse saldo credor foi homologado tacitamente. Então, isso garante uma efetividade maior, né? A gente não ficar com pedidos que demoram, não são analisados, só acumulando crédito. E o outro ponto, lá em cima, a gente havia mencionado, né, da decisão judicial em âmbito federal. Houve também a previsão para os saldos credores de ICMS reconhecidos por decisão transitadas em julgados, posterior a dezembro de 2032, eles poderão também ser transferidos, só que neste caso, sem homologação.
vai precisar apenas notificar o ente e, neste caso da decisão judicial, não vai ter o limite dos 30% previsto na disposição anterior. Então, isso também garante essa utilização desse crédito de uma forma melhor e mais rápida. Não vai depender nem de homologação pelo ente. E o outro ponto é o que eu já tinha acabado de mencionar com o José Adriano, que nesse projeto de lei já traz a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal Brasil eletrônica, né, vai ter a sigla NFBE, para todas as transações envolvendo bens, direitos e serviços realizados em território nacional, determinando que essa implementação deve ocorrer até o ano de 2032, ou seja, até o ano de 2032, esses procedimentos da nota fiscal eles serão atualizados. Então, vai inserir campo na legislação, até permite essa inserção de campo, alteração de trânsito de campo, mas até o final do ano de 2032 vai precisar ser implementado e vai ser uma única para todo o Brasil. Então, continuar, esse projeto de lei também já extingue a escrituração fiscal digital para esse semestre, o IPI, até o final do exercício de 2033, porque é quando o sistema novo entra, né, integralmente em vigor. Estabelece que até 2027 deverá ser implementada nova plataforma para declaração e apuração do IBS, CBS e também do imposto seletivo, que vai substituir as escriturações atualmente exigidas. Então, isso entra nesse momento também que a gente vai precisar fazer as adaptações das empresas a uma nova plataforma, porque vai ser tudo unificado, vai ser uma plataforma unificada. E também esse projeto de lei, visando aí a transparência para o consumidor, ele traz algumas regras de como que deve vir, né, discriminada a composição do preço. Eu nem cheguei aqui em detalhes para não estender muito, mas já traz uma previsão de como deverá vir na nota, né, naquele cupom fiscal também, a discriminação e composição do que compôs aquele valor. Acredito que seja algo semelhante ao que já ocorre no exterior, que ainda teve oportunidade, quando viaja, compra, sai um cupom fiscal, aí vem o preço e embaixo vem o tributo separado. Então, isso traz uma maior transparência e é um dos pontos, né, dos princípios dessa reforma tributária. Ele prevê algumas regras atinentes à apuração e recolhimento também que serão centralizados. Então, os contribuintes eles deverão inscrever-se no registro cadastral unificado. Se possuir mais de um estabelecimento, deverá eleger um estabelecimento centralizador para fins de inscrição e recolhimento do tributo, ou seja, vai recolher tudo em um só. Se a empresa for estrangeira, ela vai se inscrever por meio da eleição de um representante no Brasil. Ou seja, isso busca simplificar, para que seja tudo num registro cadastral único, em apenas um estabelecimento, e de forma também que vai ser tudo por meio dessa plataforma de declaração e apuração. Então, a apuração ela será centralizada, compensando-se a totalidade de créditos com a totalidade dos débitos e com todos os estabelecimentos, e o saldo devedor eventualmente existente vai ser recolhido em apenas uma guia. Então, é o que eles tanto primam aí nessa reforma, uma simplificação desse sistema. Prever regras relacionadas à fiscalização do recolhimento e apuração do IBS e do CBS, e ela deverá ocorrer de forma conjunta pelos entes da federação. O que é isso? Se você estiver sendo fiscalizado por um fato gerador de IBS de março de 2033, você tem que ser fiscalizado em conjunto, tanto pela Fazenda Federal, né, por meio da Receita, quanto pelos estados e municípios. Não tem como ocorrer uma fiscalização do mesmo fato gerador por entes diferentes em momentos diferentes. Então, ele prevê que essa fiscalização ele deve ocorrer de forma conjunta.
que eu já mencionei, que é o sistema, né, será único por meio do qual o contribuinte vai enviar todas as informações e interferir instrumentais a uma única fonte. Trata também dos procedimentos fiscais, de que eles terão início, né, por meio dessa distribuição do procedimento fiscal, que vai oportunizar o devedor no prazo de 30 dias para o pagamento. E aí, com isso, se ele efetuar, não vai ter multa nem multa de mora e juros. E se não realizar o pagamento, finalizada ali a fiscalização, o devedor ainda vai ter oportunidade de 60 dias úteis para que sejam realizadas as certificações necessárias para a promoção de uma autorregularização e pagamento dos tributos, sem que ocorra, né, uma representação penal para fins fiscais ou aplicação de multa de ofício. Então, garante aí um procedimento administrativo mais, permitindo até, mais para frente vou trazer, que a questão até de uma mediação. E com isso oportuniza, não vai ser um lançamento tão rigoroso como é hoje, né? Que a gente tem um prazo ali, ou paga, ou impugna e acabou, já lança. Não, você ainda vai ter um prazo para aderir a uma autorregularização desses tributos sem aplicação de multa de ofício. O que eu achei interessante neste ponto é que, se for verificado alguma irregularidade em relação apenas às obrigações acessórias, vai ser oportunizado um prazo de pelo menos 60 dias úteis para que sejam regularizados sem qualquer aplicabilidade de qualquer multa, penalidade. Então, assim, nesse período de transição, né, que nós vamos tramitar com 2 regimes, isso é muito importante, porque eventualmente a gente está sujeito a alguma falha, a gente vai estar num momento de conhecer o novo sistema, e esse projeto de lei ele cuidou desse detalhe. Esse projeto de lei também veda a lavratura de auto de infração com imposição de multa quando for por descumprimento de obrigação acessória ou erro de interpretação do IBS da CBS até 31 de dezembro de 26, ou seja, até dezembro de 26, não pode ter a lavratura de auto de infração com imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória do IBS da CBS. E até 31 de dezembro de 2032, para questões relacionadas sobre o princípio do destino do IBS, que é um dos princípios aí que a tributação vai ser direcionada aonde o bem ou o serviço está sendo consumido. Então, se tiver até 2032, as divergências, né, de entendimento para esse destino, fica vedada a lavratura de auto de infração com a imposição de multa. Eu menciono novamente, né, a gente vai estar num momento de transição, então é normal que tenham dúvidas, que falhas aconteçam, e esse projeto ele cuidou desses detalhes. Eu havia mencionado também prever a possibilidade de uma mediação em auto de infração e imposição de multa, o que é muito bom, porque permite esse diálogo com a administração pública, que hoje não existe, mas não traz regras muito específicas de como essa mediação deve ocorrer, mas já traz essa previsibilidade, e também prevê algumas regras de competência para o julgamento. Institui a obrigatoriedade de parecer normativo vinculante com o objetivo de uniformizar a interpretação da CBS e do IBS, justamente para que isso vai ter aplicabilidade em todo o território nacional. Então, a partir do momento que o comitê tiver esse parecer normativo, vai vincular todo mundo. Institui a criação desse portal de transparência, que vai disponibilizar todos os atos interpretativos, prevê uma reavaliação periódica da legislação do IBS e do CBS, devendo o comitê gestor comunicar o Poder Legislativo, indicando eventual dispositivo que deve ser revisto. Então, o comitê vai ficar responsável por isso. Olha, Poder Legislativo, isso aqui vai precisar ser revisto. Então, já prevê essa reavaliação periódica da legislação, reduz a alíquota do IPI a zero a partir de 1º de janeiro de 27, salvo ali para os produtos da Zona Franca de Manaus, determina que o IPI não incidirá cumulativamente no imposto seletivo e também prevê que a CBS será não cumulativa,
compensando o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. O contorno, né, que o texto da reforma trouxe, dessa não cumulatividade plena. Então, prevê isso para a CBS também. E extingue a substituição tributária e antecipação tributária com o fim do ICMS e ISS a partir de 2033. Esse projeto aqui é o da Zona Franca de Manaus. Como o nosso tempo está curtinho, eu nem vou entrar nele, mas vou passar aqui para vocês em diante, só para vocês terem o conhecimento do que já foi publicado de projeto de lei. Esse que trata sobre a Zona Franca de Manaus, o projeto que trata de regimes especiais para o setor financeiro, regime especial em zonas de exportação e importação, regime especial para a tributação de bens imóveis, a regulamentação de regimes específicos, que são aqueles de sociedades cooperativas, hotéis, lazer, serviços de alimentação, né, que são restaurantes e bares, transporte coletivo. Então, já tem um projeto de lei também regulamentando esses regimes. Tem também o projeto de lei que trata sobre o tratamento diferenciado do Simples Nacional após a implementação da reforma tributária. Projeto de lei que regulamenta a integração do contencioso administrativo do IBS e do CBS. Definição de procedimentos fiscais necessários para a implementação de conformidade fiscal. Seria a obrigação de estar em linha com as leis, diretrizes e regulamentos. Então, assim, a gente entende que tem duas obrigações principais. A gente entende que tem duas formas de obrigação tributária, né? Que é a obrigação tributária principal e a obrigação tributária acessória. Então, a conformidade fiscal, ela é a chave para garantir que sua empresa esteja financeiramente estável. Porque, pensa, uma empresa que hoje ela não cumpre com as suas obrigações acessórias, ela está sujeita a várias multas, está sujeita a vários questionamentos, fiscalizações, bem como a credibilidade da empresa também fica muito frágil, né? Tendo em vista o que isso acarreta para a empresa. Então, tem que supervisionar o fluxo do dinheiro e garantir que todas as obrigações fiscais sejam cumpridas. A obrigação tributária principal, ela seria os pagamentos dos impostos, taxas e contribuições. A gente tem identificado que tem muitas empresas que elas estão fugindo desses recolhimentos, principalmente por não ter uma gestão fiscal amarrada, de datas, um sistema, alguma coisa que coloque em linha o que ela deve recolher naquela data. Então, fica tudo muito... um passa para o outro e acaba não ocorrendo o recolhimento. Não é feito um fluxo de caixa preparado para aquele recolhimento, que a gente vê muitos casos na questão de a empresa está no lucro real anual. E aí ela seria muito mais vantagem para ela colocar a suspensão e redução. Como ela não consegue levantar o balanço em 31/12, ela paga por receita bruta mais acréscimos, que é um valor, às vezes, muito maior, tendo em vista que ela poderia estar com prejuízo. Então, essas ferramentas tecnológicas, metodológicas, entre outros, elas são muito importantes, principalmente na visão do empreendedor, que ele, às vezes, ele não conhece muito do assunto e fica um pouco perdido, né? Então, até pela questão da implementação de qual regime tributário eu vou seguir, por que a conformidade fiscal é importante, lucro real, lucro presumido, simples, o que é mais vantajoso, entendeu? Então, tudo isso é a chave para garantir que sua empresa esteja financeiramente estável. Se você tem uma vantagem muito grande no lucro real, você faz uma opção pelo presumido, você acaba acarretando numa desoneração do seu fluxo de caixa, que permite menos investimentos na sua empresa. Com o passar do tempo, você consegue investir menos, você consegue concorrer menos. Então, toda essa linha inicial de estar em linha com as conformidades, com as leis, regulamentos, com os sistemas coordenados, captação de profissionais, auditorias, sistemas, entrega de obrigação acessória, que é o segundo ponto, né? Que tem que estar entregue em dia, questão de notas fiscais, tudo isso ela faz parte de uma
com uma conformidade fiscal organizada, e que a gente tem observado que as empresas elas não têm feito. Então, acho que é o ponto de partida aí para garantir que sua empresa siga num caminho que você possa reinvestir, não tenha surpresas, né? Com o fisco, a gente está vendo aí muita autuação, e depois que chega a autuação, nós temos uma multa de 20%, que é muito complicado dela sair, né? Então, acaba onerando demais. Às vezes você faz um investimento e aí você não está contando com aquilo, aquilo compromete toda a sua continuidade. Então, qual seria a importância da gente ter aí uma conformidade fiscal? As informações precisas. A gente sabe que existem prazos para obrigações acessórias, existem prazos para recolhimento de imposto, e tudo isso é verificado, né? Hoje em dia a gente tem os SPEDs aí, que é o SPED contribuições, que é o SPED fiscal, nós temos a ECD, nós temos a ECD, que é o Big Brother fiscal, tem todo um cruzamento aí da Receita Federal, né? Então, a gente precisa ter uma conformidade fiscal, ter uma gestão fiscal organizada, com profissionais capacitados, né, através de treinamento, de RH, envolve todo o global da empresa para a gente ter essas informações precisas. Por quê? Essas obrigações acessórias, elas entregues de forma em atraso, de forma incorreta. A gente vê muita obrigação acessória sendo entregue de forma incorreta. A multa é muito alta, é sobre um faturamento que a empresa tem. A multa do atraso, ela é mais alta ainda. Então, assim, as informações têm que estar precisas. A gente fez um trabalho, né, eu trabalhava na KPMG, de reestruturação de como era antes e como era depois no setor tributário de uma empresa multinacional muito grande. A gente ficou muito assustado com a imprecisão de quem faz, quem revisa, quando vai entregar. A parte de revisão estava muito deficitária, então as informações elas ficam muito imprecisas, e isso pode acarretar impossíveis multas, penalidades, questionamentos, né, do fisco. Então a gente sabe que isso compromete bastante o funcionamento da empresa e o fluxo de caixa. Pensa, você não consegue tirar uma CND, como é que você vai operar na sua empresa? Não tem jeito. Então, auxiliar no recolhimento dos tributos. Eu acho que isso tem que ter um controle, né? Antigamente se usava muito controle de Excel, daquele débito apurado, DCTF, pago, recolhido, DAI, SPED fiscal. Hoje a gente já tem sistemas para isso, então eu acho que tem que focar bastante nessa parte aí do recolhimento, que faz parte da gestão fiscal. Isso tem que estar muito organizado, tem que ter as pessoas que fazem, as pessoas que revisam, a conferência desse recolhimento está em linha. A gente vê muito teste que a gente faz. A gente vê, por exemplo, a apuração está com 1.000, a DCTF está com 800 e pagou 500, entendeu? Então, assim, se tivesse uma gestão fiscal organizada, isso teria sido detectado a tempo, porque a gente está falando de uma obrigação acessória que ela é recolhida 2 meses depois, né? Ela é recolhida, não, ela é entregue 2 meses depois. Então, a SF é entregue no outro ano, a contribuições 2 meses depois. Então, assim, o recolhimento, a importância da gestão fiscal está muito vinculada ao recolhimento dos impostos. Conferência desses recolhimentos, até código, a gente vê aí que capital próprio, a gente tem feito muito trabalho aí. Até um case aí que a gente tem, que eu acho que as empresas estão escorregando bastante, porque o juros sobre capital próprio, se ele entrar na segunda quinzena, ele já tem um recolhimento no dia 4 do outro mês. Entendeu? Então, assim, será que você vai ter a contabilidade? Vamos supor, você quer lançar o juros sobre capital próprio em 30 de dezembro. Dia 4 de janeiro, você já tem que fazer o recolhimento. Então, assim, você está preparado para ter um balanço fechado até dia 31 para poder fazer esse recolhimento dia 4? Porque passou do dia 4, ele já vai ser juros e multa. Geralmente, o valor de juros sobre capital próprio é muito alto. O imposto de renda é 15%. Então, essa parte do recolhimento, nós tivemos casos aí que a gente pegou recentemente,
que a pessoa fez o juro sobre capital próprio e achou que ia recolher no dia 30. Por quê? Porque não tem uma gestão fiscal parametrizada para cada imposto que deve ser recolhido. Então, quando a gente foi ver, tinha uma multa. Pensa, um valor que foi distribuído lá de 8 milhões. Nós estamos falando de um imposto muito alto, de 15% do que tem que ter, entendeu? Então, isso gerou uma multa muito grande para a empresa. O dono da empresa não estava sabendo, né, porque está confiando ali que tem uma gestão. Então, a gestão falhou na parte do calendário. Então, assim, você vê que não tem uma gestão fiscal implementada. Então, nós estamos falando que o cara foi recolher o imposto 20 dias depois, 24 dias depois. Por quê? Porque ele não tem um auxílio de recolhimento de impostos, não tem uma gestão fiscal eficiente, então isso está comprometendo o fluxo de caixa da empresa, foi declarado na DCTF, aí pensa, né, a gente indo um pouco adiante, um valor de maior de imposto, e quando ele foi recolher, ele teve que retificar a DCTF. Ah, não, era de outubro, na verdade foi em outubro, ele queria recolher, ele colocou para recolher em dezembro, então teve que fazer uma volta, caiu na malha, porque você tinha uma DCTF de um débito de 1.000, passou para 100. A Receita falou, pô, peraí, você me declara 1.000, agora você está declarando 100, como é que funciona? Então, tudo isso aconteceu porque não tem uma gestão tributária fiscal eficiente, não tem um calendário, não foi transmitido ali dos gestores para com os funcionários, ó, a gente tem um JCP, o vencimento é diferente do imposto de renda. Então, esse auxílio no recolhimento de tributos, ele é muito importante para não acarretar em recolhimentos indevidos, penalidades, fiscalização da Receita Federal e dos órgãos estaduais. Um outro tema que é muito importante, ele foge um pouco até a nossa parte da auditoria, é a formalidade do negócio, né? Muitos negócios eles operam de forma clandestina, até que no nosso caso, que não tem tantos clientes assim, que a gente trabalha com os clientes maiores, né? Mas, então, eles não dão muita atenção à legislação tributária. Tem muita sonegação ainda, por mais que a gente tenha o SPED, por mais que a gente tenha aí todo esse aparato eletrônico aí, a gente vê muito risco nessas operações, né? Inclusive, dependendo de onde for parar isso aí a gente tem casos até de empresários aí, não faz muito tempo, né, que foram presos por questão de sonegação. Isso caiu aí, vários empresários foram, né, inclusive, questão penal aí porque eles estavam sonegando. Então, eu acho que uma das grandes importâncias da gestão fiscal primeiramente, a formalidade do negócio, garantir que todas as notas fiscais estão sendo emitidas da forma correta, não tem nenhum caixa que não está entrando, que não seja no banco. A gente vê casos aí também, esse caso até de clientes nossos também, nesse tempo aí que a gente está na estrada aí, de ter um caixa, por exemplo, de 400 mil. Ou como que você tem um caixa de 400 mil? Caixa, nós estamos falando de uma parte física do dinheiro, né? Ela não é uma parte de banco. Então, quando a gente foi contar o caixa, pô, você está com isso tudo no caixa? Tô. Aí não existia, aquele caixa era fictício, estava entrando nota fiscal, né? Que na verdade não é pelo caixa 2 ali. Então, assim, a formalidade do negócio ela é muito importante para você evitar qualquer tipo de risco, né? Qualquer tipo de problema, que isso vai afetar diretamente o seu negócio. Então, é um risco de multa, é um risco de fraude, de multa de 150%. Então, isso tudo compromete. Então, acho que uma boa gestão fiscal, ela tem que focar, além das informações precisas, auxílio no recolhimento, a qualidade do negócio. Isso aí tem que ser transmitido, né, da diretoria para baixo, para não ter esse tipo de problema que a gente vê aí. Economia tributária. Esse é um tema muito importante que, né, a gente vai falar lá na frente dos cadastros, de
de outras, né, tópicos que também pode-se fazer uma analogia, mas a economia tributária ela é muito fundamental hoje para as empresas. A gente vê muita coisa assim de artigo 10, algumas coisas assim, artigo 10 da lei do 10.833. O cara ele é cumulativo e está alterando pelo não cumulativo. Muitos casos aí, o hospital ele tem um inciso lá no artigo 10 que ele tem que, dependendo do seu segmento, ele tem que tributar pelo cumulativo. Como ele está no lucro real, ele vai lá, tem 5 anos que ele está tributando pelo não cumulativo. Nós estamos falando de uma diferença aí de 9,25 para 3,65. Então, eu acho que uma parte muito importante da gestão fiscal organizada, parametrizada, alinhada, é a economia tributária. Qual que é o melhor regime tributário para mim? Real, presumido? Como que eu funciono? Eu estou no lucro real, então, obrigatoriamente, eu estou no não cumulativo? Não. Se eu tiver na exceção do artigo 10, eu vou recolher o meu PIS/COFINS pelo cumulativo. Imagina 5 anos você fazendo um recolhimento de 6% a mais. Isso para o negócio ele é muito ruim, porque isso aí você está tendo uma desoneração muito grande de fluxo de caixa, ele impede a empresa de reinvestir, porque, pensa, 6% a mais, olha o reinvestimento. Imagina esse valor todo, 5 anos depois, se tivesse sido aplicado. Fosse uma aplicação. A questão do trimestral com o anual, a gente vê também que está muito desalinhado. Às vezes a gente vai revisar uma empresa que deveria ter de caixa muito mais suave no trimestral e está optando pelo lucro real. Isso é economia tributária? Entre aspas, sim, porque é uma desoneração de caixa que você poderia estar investindo. A parte, principalmente do PIS/COFINS, do ICMS, muita tributação indevida, muito crédito administrativo, que a gente tem visto aí, muito crédito administrativo que nem é judicial, que poderia estar sendo tomado e não está sendo tomado, que faz parte do negócio. É um outro ponto que entraria aqui também na gestão fiscal, né? Vim fechado aqui para a economia tributária, a parte patrimonial. Qual a gestão fiscal que está sendo implementada para a parte patrimonial, da depreciação? Sobre depreciação se toma crédito, PIS e COFINS, né? Então, assim, a sua relação de bens, ela está correta? Não, eu não sei, eu comprei esse imóvel, mas não sei se eu já vendi, eu não sei se já foi baixado, se está residual, se não está, se está na produção, se não está. Então, tem muito caso aí que a gente pega também de depreciação que a gente não consegue entender como que a depreciação está sendo feita e a gente não consegue fazer o aproveitamento. Então, está totalmente vinculado à economia tributária, principalmente se pensando em maquinário, né? A máquina é um crédito hoje que ela é integral. Então, assim, se eu não consigo depreciar a minha máquina da forma correta, eu também não consigo aproveitar. Então, eu acho que a gestão fiscal tem que estar muito alinhada aos processos de regime tributário, aos processos de guia paga, aos processos de obrigações acessórias, do cadastro e de todo o aparato de como eu estou fazendo a minha apuração. Ela está dentro do que eu posso ser o mais econômico possível? Eu acho que isso aí está sendo uma falha muito grande que a gente tem identificado e é muito importante para a gestão fiscal. Ela está alinhada com que a legislação e a conformidade fiscal ela rege. Pode falar. Rafael, esses pontos, principalmente dessa questão de regime de tributação, nos trabalhos de vocês veem isso somente em empresas pequenas ou pequenas, médias, grandes? Como é que é isso na prática aí? Cara, a gente vê isso, a gente trabalha muito no middle market, né? Assim, a gente tem muitos clientes, mas eu já vim de outras empresas, de Big Four e tal, assim, hospitais muito grandes, eu já vi estar tributando PIS e COFINS não cumulativo e seria cumulativo. Muita empresa que é misto e não está fazendo. A gente pegou uma empresa agora de serviço, a empresa simplesmente não tomava crédito de nada, de zero, de nada. Então, assim,
a única coisa que era tomada de crédito era sobre a depreciação na parte dos serviços. Então, assim, quando se foi levantar o valor, foi uma coisa estrondosa. Então, ele estava tributando pelo regime correto, no entanto, ele não observou né, a legislação ali, ele não se atentou para a legislação. Então, ele furou o regime dele. Se você tá ele estava tributando um não cumulativo, entre aspas, pelo cumulativo, ele tributava a receita toda. Então, isso aí, as empresas muito grandes, percebo que elas têm um pouco mais de uma gestão fiscal um pouco mais organizada, por ter mais assessoria, por ter um pouco mais de sistema, mas no middle market a gente encontra muito problema, empresas de médio porte que faturam até bem, muito problema em relação à escolha de tributação e como que está sendo feito os cálculos, e como que é feita a gestão, recolhimento, formalidade, tudo isso. É justamente o que você falou, assim, a gestão fiscal ela também não está amarrada com a gestão contábil financeira, porque a contabilidade ela é uma coisa, o fiscal é outra. Hoje a gente estava discutindo com o cliente, não, já lancei minha PCLD aqui, já está ok, entendeu? Não, você lançou sua PLD de acordo com a conformidade contábil. E aí, você analisou a Lei 9.430? Se tudo aquilo que você está baixando como perda realmente é dedutivo? Então, assim, os setores, as empresas grandes, elas têm um problema dos setores, eles conversam um pouco. Tem muito sistema assim, né? Muita capacitação de profissional, mas uma informação contábil que não chega para o fiscal e um financeiro que não chega para o fiscal, ele compromete todo o processo, né? Exemplo, eu vou levantar o juros sobre capital próprio. Ok, levantei aqui, às vezes é feito pelo contábil. Ele não informou o tributário. Aí nós estamos no dia 30 do outro mês, o negócio já venceu no dia 4. Os grandes benefícios de uma conformidade fiscal eficiente é a redução dos riscos fiscais. Eu acho que, assim, né, como se diz, estar em dia com o fisco. Como eu vou reduzir meus riscos fiscais? Eu tenho que estar em dia com o meu fisco. E as atividades têm que ser executadas em conformidade e com segurança. A gente vê muito... eu fiz uma transação aqui, aí nós vamos... Exemplo, as revisões agora, principalmente de dezembro. Tem muita revisão de dezembro que ela acontece em março, em abril, por questão de data. Então, a pessoa, o setor, ele não está alinhado para possíveis riscos, possíveis autuações, penalidades, questionamentos, e faz uma tomada de decisão. Eu vou lançar isso aqui na despesa, depois eu olho. E quando a gente vai fazer a revisão lá em março, está com problema. E aí já entrou a multa de 20%. Como é que eu faço agora? Entendeu? Então, acho que estar em dias com o fisco é muito importante. Como que eu vou conseguir estar em dia com o fisco? Eu tenho que ter um sistema, eu tenho que ter um ERP, listando todas as minhas obrigações acessórias, todos os meus pagamentos, tudo que eu tenho que fazer entregue de obrigação principal, que eu falei lá atrás, que são os impostos, são as taxas e contribuições, e as minhas obrigações acessórias. Como vocês citaram aí, tem a questão agora da STEP Web, a questão da DIF que saiu. Depois nós vamos ter lá na frente, até a primeira apresentação da advogada falou da questão do FD, que ele não vai deixar de existir mais. E aí, o que vai ser? Qual que é o novo? Como que eu vou parametrizar minha gestão fiscal, o meu calendário de obrigações para toda essa mudança que vem? Então, isso impacta muito na redução do risco fiscal, né? Como que eu vou sentar, né, deitar no meu travesseiro e falar assim, estou tranquilo, né? Está tudo em dia. Você tem que ter um acompanhamento muito grande das rotinas contábeis, das rotinas fiscais, tributárias e contábeis, não só e financeiras. Uma movimentação financeira, né, que ela não está alinhada dentro de uma conformidade, dentro de um compliance, ela pode prejudicar toda a outra cadeia fiscal. Eu fiz uma questão de hedge aqui, tive um ganho, tem imposto de renda na fonte, aí você olhou, tributou, que data que é? Qual que está no meu calendário aqui, já para colocar esse RRE? Se tem lá atrás, juros sobre capital próprio. Então, os benefícios, um dos grandes benefícios da gestão fiscal assertiva
eficiente seria a redução dos riscos fiscais, que hoje a gente vê aí, né, esse monte de parcelamento aí, esse monte de coisa que o governo dá em função do que as empresas patinam. Tem muita empresa que tem uma boa vontade muito grande, mas tem a sua gestão fiscal atrapalhada. Então, ela não consegue viver sem risco fiscal. Aí ela vai recorrer aos parcelamentos, né, tentar ver o que ela pode fazer para mitigar a parte do fluxo de caixa. Desonera muito o fluxo de caixa, você tem uma gestão fiscal que não é eficiente, né? Voltando a citar, nós temos as obrigações acessórias hoje e estão sendo bastante investigadas. Então, toda obrigação acessória ela tem que estar em linha, tem que ter um compliance, quem faz, quem revisa. Eu acho que é muito importante, se tratando de redução de riscos fiscais, o que a gestão fiscal planeja para as obrigações acessórias. Existe uma consultoria que revisa? Existe uma consultoria, existe um parâmetro já revisado? A gente pega uma SEF, a gente vê muita... a parte do IRPJ e da CCLL está ok. As adições e exclusões. No entanto, os outros registros, eles estão todos com risco fiscal. Isso aí, informações inexatas, ela é multa. A multa não é baixa, entendeu? Então, assim, qual compliance está sendo feito? Quem que faz? Quem que revisa? É contratado uma consultoria? Seria muito importante ter uma contratação de uma consultoria para poder revisar todas as obrigações acessórias para poder certificar que eu não tenho risco fiscal. Então, acho que um benefício muito grande da gestão fiscal é essa redução aí que se impacta diretamente no investimento. Se eu gasto mais, teoricamente, eu consigo investir menos. Eu consigo ter profissionais, né, de um nível menor. Então, isso compromete toda uma continuidade da empresa. Coloquei aqui também a melhoria na tomada de decisões. Eu acho que assim, né? Você está enxergando todos os seus recursos que entram e todos os seus recursos que saem, entendeu? Qual que é o resultado? Como que está funcionando o seu fluxo de caixa? Está tudo que tem que estar no seu fluxo de caixa? Ele realmente está, né? Fluxo de caixa futuro. Teve um caso aí que acho que, né, algumas empresas elas vão ter algum tipo de problema, a questão da CSLL que estava sendo discutida, tinha muita empresa que não estava pagando porque tinha uma ação judicial, agora teve esse outro posicionamento, e a gente viu que não tinha provisão. No fluxo de caixa não estava constando, no passivo não tinha nenhuma, como se diz, nenhuma informação que aquela CSLL, desde 2007 lá, não está sendo paga. Então, você está fazendo um fluxo de caixa em cima de uma informação para frente. E aquele risco lá, por que ele não foi mitigado? Se o gestor que está fazendo a tomada de decisão, ele, peraí, eu não vou pagar esse CSLL aqui, mas isso ainda não está 100% pacificado. Eu vou fazer um passivo aqui, oculto que seja, no meu fluxo de caixa, eu tenho que constar aqui durante um ano, que pode ser que amanhã eu seja atuado. Agora tem muita gente com um valor gigante, aí a empresa, eu tenho tantos de caixa, tanto de patrimônio, isso vai afetar todo o patrimônio. Então, o que eu entendo? Lá atrás, foi uma tomada de decisão incorreta, no sentido assim, nós vamos discutir esse SLL, mas, porque vamos fazer um depósito judicial, né, para a gente pagar, para a gente ficar respaldado, vamos fazer uma provisão aqui, então, pelo menos, do que tem, não. Se seguiu em frente, agora, muitos anos depois, se deparou com alguma questão que não estava no radar, e agora, como é que eu vou pagar isso aqui, como é que eu vou fazer, como é que eu vou parcelar? Então, assim, acho que a melhoria da tomada de decisão de tudo que é feito na área tributária, financeira, ela é fundamental de forma organizada. Que a gente vê assim, não, mas essa questão da CCLL não pagou, não fez depósito judicial, não provisionou. Não, isso é porque foi do contador anterior, isso era a gestão anterior. Então, essa tomada de decisão, ela tem que participar com a gestão anterior, com a diretoria e até, se possível, com o presidente da empresa, para falar, nós estamos com essa questão aqui das coisas mais relevantes, não vamos pagar a CCLL, o valor é muito alto, e aqui nós estamos já com um fluxo de caixa, contemplando isso aqui, um passivo oculto que seja, para poder tomar, para poder, quem chegar para sentar na cadeira, ter uma tomada de decisão, mesmo que foi tomada em gestões anteriores, eficiente. Então,
Isso é muito importante na parte dos benefícios, porque uma tomada de decisão errada, ela compromete toda a sua gestão. E eu acho que uma pergunta, né, que fica, que às vezes a gente até fez aí para cliente, é aquela expansão que você sempre quis colocar em prática, você conseguiu? Às vezes o cara fala, não. Por quê? Porque a tomada de decisões foi feita errada, e isso comprometeu o fluxo de caixa. O cara, quem tem menos caixa, o cara não consegue investir. Ele não consegue ampliar, ele não consegue ampliar o maquinário, geraria mais receita. Então, acho que é um ponto muito importante estar alinhado em todos os setores essas tomadas de decisões. Eu acho que os benefícios aqui que eu coloquei é a redução de custos, né, que eu até falei aqui em cima, que foi em relação aos riscos fiscais. Eu acho que se tiver uma gestão fiscal alinhada com todos os calendários, com tudo que tem que ser feito, você vai ter uma redução de custos muito grande, tendo em vista que você não vai ser mais autuado, você vai ter um histórico de multa menor, e tudo isso aí vai proporcionar uma saúde maior no seu fluxo de caixa. O maior acompanhamento das mudanças na legislação fiscal, eu acho que é um grande benefício que as empresas podem ter e que a gente vê, assim, né? Isso até nas grandes empresas também, muitas falhas. Ah, mas eu estou aqui no dia a dia e eu não consigo acompanhar. Hoje mesmo eu recebi uma ligação, pô, mas tinha que tributar PIS e COFINS sobre indébito? Isso foi uma questão que foi discutida aí o ano inteiro, da parte administrativa, tinha que tributar. Pô, mas vocês não falaram nada, a gente não teria um contrato de consultoria permanente. Então, qual a gestão fiscal que está sendo feita na empresa para fazer o acompanhamento das mudanças na legislação fiscal? Por que não poderia designar uma pessoa ali que você vê que é mais, né, que está sempre ali trazendo algumas novidades para poder fazer esse acompanhamento mensal? Ah, não, porque eu tenho que entregar os meus PED da CTF Web, então não tem tempo. Então, isso aí é uma falha da gestão fiscal, porque o acompanhamento na mudança da legislação, ele não tem que partir 100%, mesmo que tivesse uma consultoria. E se a consultoria falhar, eu vou contar que a consultoria vai abranger todas as mudanças? Então, a gente vê essa falha de acompanhamento. Essa falha de acompanhamento, ela acarreta em erros, esses erros acarretam em muita intimação, muita multa e muito questionamento fiscal e coloca a empresa num risco muito grande. Então, eu acho que numa montagem de gestão fiscal é muito importante dizer, mesmo que eu tenha uma consultoria renomada, quem que vai fazer o acompanhamento das mudanças de legislação fiscal? O contador geral, o analista vai passar para o contador, vai ser semanal, vai ser mensal, vai ter uma reunião técnica aqui que seja de 30 minutos. Eu acho que 30 minutos, né, todo mundo tem para poder parar e olhar esse acompanhamento. Eu acho que esse acompanhamento não é feito. A gente vê assim muito, você tributou isso, por exemplo, caso que está pipocando agora, subvenção. Ah, sua subvenção é sobre crédito presumido? Não. Cara, então você viu que saiu aí um auto-regulariza. Como é que você vai fazendo para trás? Você acha que você não pode ser questionado? Não seria importante você pegar um legal opinion sobre isso? Entendeu? A legislação já mudou, o crédito que está sendo aceito agora é o outro crédito, né? Os 9% da CS saiu, já não é mais 34%, e não houve um acompanhamento. E tudo isso vai influenciar na parte financeira da empresa. Então, esse é um ponto muito importante da gestão fiscal. E a eficiência da gestão é como um todo, né? Acho que uma simples nota fiscal, um simples envio de nota fiscal, de receita, de despesa, de compra, estando bem organizado, ele pode trazer uma relevância muito grande para a empresa. Então, os reflexos dessas operações já é um guia, né, para você trilhar aí os novos caminhos de uma gestão eficiente.